Mas é muita alegria estar com vocês, que Deus abençoe vocês ricamente. E hoje nós vamos falar sobre descansando nas promessas de Deus. Eu quero agradecer de coração o nosso irmão Tanner pelo convite. Tá, Tanner? Deus abençoe você. Eu queria que você que trouxe aí a sua Bíblia, abrisse comigo no Salmo 112, Salmo 112. Abre aí rapidinho. O Salmo 112 é um dos salmos mais encorajadores da Bíblia. Ele descreve as características, as bênçãos para aquele que teme ao Senhor. Você que trouxe aí a sua Bíblia, abra comigo. E você que está sem Bíblia, acompanhe a leitura, tá bom? Vamos lá, Salmo 112. Aleluia! Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Os seus descendentes serão poderosos na terra. A geração do justo será abençoada. Grande riqueza há na sua casa, e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Tudo irá bem ao que empresta generosamente e com justiça conduz os seus negócios. Certamente, o justo jamais será abalado. Para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias. O seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. Ele distribuiu generosamente aos pobres, a sua justiça permanece para sempre e o seu poder será exaltado em honra. O ímpio vê e fica irado, range os dentes e defina. O desejo dos ímpios perecerá. Agora, ore comigo. Pai de amor, nós te damos graça, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. E, ó Deus, hoje nós queremos aprender a descansar nas Tuas promessas. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, em nome de Jesus. Amém. Chegar à terceira idade é um privilégio que nem todos alcançam, não é verdade? Cada cabelo branco aqui conta uma história. Cada ruga lembra uma batalha vencida. E muitos aqui já criaram seus filhos, enfrentaram dificuldades financeiras, passaram por enfermidades, perderam pessoas queridas e experimentaram momentos de muita alegria, mas também de muita dor. Mas existe uma pergunta que às vezes mexe um pouco com a gente, né? E precisamos urgente dessa resposta. Como descansar quando a vida continua trazendo mais e mais desafios para a gente? A verdade é que a idade muda os problemas, mas não elimina as preocupações, não é verdade? E é por isso que Deus nos deixou promessas. Por quê? Porque Ele sabia, gente, que precisaríamos descansar nessas promessas, descansar em suas promessas, as promessas de Deus. Mesmo depois dos 60 anos, ainda existe preocupações, sim. Preocupações com a saúde, com os filhos, os netos, a aposentadoria, a solidão, não é verdade? O futuro. O Salmo 112, gente, é um retrato da vida daquele que teme ao Senhor. Ele nos ensina que existe um descanso, sim, que não depende
das circunstâncias em que vivemos, do momento que estamos vivendo, e nem do que nós temos. Esse descanso nasce na confiança e nas promessas que Deus já fez para mim e para você. Descansar não significa cruzar os braços e deixar o tempo passar. Não. Descansar significa colocar a nossa vida nas mãos daquele que nunca falhou, que nunca mudou, que foi o mesmo ontem, é o mesmo hoje e com certeza será o mesmo amanhã. Amém? Hoje eu quero falar com vocês sobre 4 verdades que vão nos ajudar a descansar nas promessas de Deus. A primeira verdade: quem conhece Deus aprende a descansar. Olha só. Veja que o salmista diz no primeiro verso. Ele diz assim: como é feliz o homem que teme ao Senhor. O salmista, neste primeiro momento, ele não começa falando sobre as bênçãos de Deus. Ele começa falando sobre relacionamento, o seu relacionamento com Deus. Porque a verdadeira paz não nasce das coisas que possuímos, você compreende? Ou nas circunstâncias ao nosso redor. Mas sim, ela nasce de quem Deus é realmente. Eu vou explicar melhor. Quem conhece o Senhor, o nosso Deus, sabe que Ele nunca mente. E é importante observar que o salmista não diz: feliz é quem tem muito dinheiro, nem feliz é quem nunca fica doente, ou mesmo feliz é quem não tem problemas. Ele diz: feliz é quem teme ao Senhor. Por quê? A verdadeira paz não depende realmente do que temos ou do que acontece ao nosso redor. Ela depende de quem governa a nossa vida, de quem conduz os nossos caminhos, os nossos passos. Quando conhecemos Deus a fundo, através da sua palavra, da Bíblia, descobrimos que Ele é imutável. Ele nunca muda. Veja, as pessoas podem mudar, os governos mudam, a economia muda, até o nosso corpo muda, não é verdade? Mas Deus continua o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Malaquias, no capítulo 3 e no verso 6, ele diz: eu, o Senhor, não mudo. E isso é bem direto e enfático, né? Que conforto para a gente, que conforto. Porque nós mudamos, mas aquele que tem cuidado de mim e de você permanece igual, inalterado. A Bíblia ainda nos diz, lá em Números 23:19, o seguinte: Deus não é homem para mentir. Quando Deus promete a você e a mim, acredite, Ele cumpre. Ele cumpre. Eu tenho uma filha chamada Beatriz, que hoje já está casada. Mas quando ela era criança, bem pequena, a gente saía muito para igarapés, para banhos, né? Piscinas. E ela gostava muito de água, muito mesmo. E toda vez que eu entrava na água e depois estendia os braços para ela saltava, ela pulava, não queria nem saber. Independente se o rio era fundo, se a piscina era funda ou não. Por quê? A confiança dela não estava em saber nadar. Afinal, ela nem sabia mesmo. Mas a confiança dela estava em mim, o seu pai. Na cabecinha dela, ela sabia que eu não iria em nenhum momento deixar ela se afogar. Que eu seria realmente
a sua proteção naquele momento. Sabe, queridos, precisamos agir assim com o nosso Deus, com o nosso Pai Celestial. Independente da profundidade dos nossos problemas, nós devemos confiar que Ele estará ali para nos sustentar, para guiar você e até mesmo para te salvar, para nos salvar dos afogamentos da vida. Isaías 41:10 diz: não tema, porque eu estou com você. Que promessa, né? Observe, Deus não promete retirar imediatamente todos os seus problemas. Ele promete, sim, estar presente, estar ao seu lado. E quando Deus está presente, aí sim, a gente pode descansar. Não é verdade? É verdade. Talvez hoje alguém aqui esteja carregando um peso enorme. Eu queria te dizer, querido, querida, Deus sabe o que você está passando. Ele conhece você. E olha, Ele está te dizendo hoje, filho, filha, pode descansar em mim. Isaías 26:3 diz assim: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. E Mateus 11:28 diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Isso me conforta, e muito, porque quem conhece Deus, com certeza, aprende a descansar nas suas promessas. Amém? Segunda verdade, o justo não vive sem problemas. Ele vive sem desespero. Esse talvez seja o versículo deste capítulo mais conhecido. É o verso 7. Ele diz: não temerá más notícias. O seu coração está firme, confiante no Senhor. Que promessa maravilhosa, gente. O salmista não diz que nunca chegarão notícias difíceis até a sua casa, notícias ruins. Todos nós já recebemos notícias ruins que fizeram o nosso coração apertar, bater mais forte, não é verdade? Tipo um exame, uma cirurgia imediata, assim, fora de hora, a perda de alguém querido, uma ligação inesperada, assim, no meio da noite, que mexe com a gente, uma preocupação com um filho, com um neto. Mas olha, existe uma diferença muito grande entre sentir tristeza e perder a esperança. O cristão, ele pode até se entristecer, chorar, afinal, Jesus chorou. O cristão pode sofrer sim, mas eu te garanto, querido, ele não vive desesperado. Por quê? Porque ele sabe que Deus continua no controle da sua vida, da situação. Salmos 34 diz assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. E mais, veja o que veja o que Paulo diz em Romanos 8, que é um verso bem conhecido. Ele diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. O que eu quero dizer aqui, gente, é que nem sempre entendemos o que nos acontece, ou o porquê acontece com a gente. Mas sempre devemos confiar que Deus está no controle. Imagine comigo agora um passageiro dentro de um avião, no céu, em meio a uma turbulência bem grande. Lá fora tem o quê? A tempestade, o relâmpago, a chuva. Mas ele permanece sentado, com um cinto afivelado, porque ele acredita que o piloto é treinado, é apto para
lidar com tudo aquilo que está acontecendo e levar o avião com segurança até o seu destino final. Veja bem, ele não fez aula de voo, ele não sabe pilotar, mas ele conhece e confia em quem está pilotando. Sabe, gente, a nossa vida passa por tempestades assim. Só que quem conduz a nossa história nunca perdeu o controle. Ele nunca se perdeu em uma viagem. Ele nunca cometeu um erro sequer. O nosso piloto, quem é? É Deus, é Jesus. Amém? O nosso descanso não está na ausência dos problemas, gente. O nosso descanso está na presença do nosso Deus em nossas vidas. O meu saiu do ponto aqui, o meu. Sim, o nosso descanso não está na ausência de problemas, mas o nosso descanso está em Deus. Jesus também nos ensina, lá em João 14:2, ele diz: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu dou a vocês. A paz de Cristo, ela não depende da circunstância, como a gente já falou. Ela permanece igual, mesmo quando tudo parece, sim, estar despencando e desmoronando. Muitas vezes nós gastamos energia tentando controlar aquilo que a gente não consegue controlar, aquilo que foge das nossas mãos. E há muitas coisas que acontecem na nossa vida que a gente não consegue. Mas eu queria te dizer, querido, que Deus consegue. Deus está pronto para isso. Deus conhece a sua vida e sabe aonde Ele pode operar, aonde Ele pode mexer. Lá em 1 Pedro 5:7, Ele nos ensina: lancem sobre Ele as suas ansiedades. Por quê? Porque Ele cuida de vocês. Observem aqui o verbo lancem. Ele não está dizendo para você carregue o fardo. Ele não está dizendo para você esconda o fardo. Ele não está dizendo para você acumulem o fardo. Ele está dizendo apenas lancem sobre ele. Lancem, joguem sobre ele o fardo. Porque o justo não vive sem problema, gente. Ele vive sem desespero porque descansa nas promessas de Deus. Amém? Terceira verdade. A memória da fidelidade de Deus fortalece nossa fé. Isso é uma grande verdade. Existe uma vantagem maravilhosa em chegar à terceira idade, sabia? Porque o jovem tem os sonhos, né? Eu vou dizer nós, porque eu estou bem pertinho, tá, gente? Nós temos testemunho. Durante muitos anos, Deus sustentou a minha vida e a sua vida, não é verdade? É ou não é? É. E quem poderia dizer aqui comigo, quando Deus livrou você, quando Deus curou você, quando Deus proveu quando você precisava, quando Deus consolou a sua vida, fortaleceu a sua vida. O que é que pode dizer aqui comigo que isso aconteceu? Olha aí. Agora veja, se Deus fez tudo isso ontem, por que abandonaria você agora? Já parou para pensar? O mesmo Deus que continua governando todas as coisas, Ele está presente hoje. E lá em Lamentações 3:21, Ele diz o seguinte: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, e grande é a sua fidelidade. À medida que envelhecemos, às vezes o nosso corpo perde a força, a visão diminui,
a nossa audição já não fica muito boa. Eu lembro que a minha mulher tem que falar 2 vezes comigo, às vezes, para eu poder ouvir e entender. A nossa disposição também muda. Mas existe algo que não envelhece nunca, que é a fidelidade do nosso Deus. Ele continua sendo o mesmo. E todo amanhecer, gente, todo amanhecer é uma nova demonstração da fidelidade, do amor e da presença do nosso Deus, nos ajudando e nos amparando. E o salmista diz, lá no Salmo 37, 21, ele diz o seguinte: eu fui velho, ou eu fui novo, e agora eu sou velho, mas eu nunca vi um justo sendo desamparado ou sua descendência mendigando o pão. Que maravilha! Isso é uma bênção isso é uma promessa maravilhosa, que mexe com a gente. Por quê? Porque a gente sabe que esse Deus é vivo. Esse Deus é vivo. Que versículo lindo. Davi já era bem velhinho quando ele escreveu isso aí, e ele olhou aí para a sua caminhada toda até aquele momento, e ele simplesmente concluiu que Deus nunca o havia desamparado. Eu pergunto para você mais uma vez, quem aqui hoje pode dizer comigo: pastor, eu já passei por doença, eu já passei por tristezas na minha vida, eu já enfrentei dificuldades financeiras, mas Deus nunca deixou de cuidar de mim. Quem é que pode dizer isso? Nós somos abençoados, não é verdade? Nós somos abençoados. O povo de Deus é um povo abençoado. E essa, gente, é a história do Filho de Deus. A minha história, a sua história. A memória da fidelidade de Deus fortalece a nossa fé. Por isso, vamos trazer à memória o que nos pode dar esperança. Amém? Quarta verdade, só para a gente encerrar. O maior descanso ainda está por vir, gente. Já parou para pensar nisso? Que nós temos uma eternidade com Deus? Gente, existe uma promessa ainda maior. Nossa esperança não termina aqui nessa terra, não termina nessa vida. O melhor ainda está por vir. O cristão, na verdade, ele envelhece olhando para o céu. O céu. A nossa pátria definitivamente não é aqui. E em João 14, 1 e 3, Jesus diz o seguinte: não se perturbe o coração de vocês, porque na casa do meu pai tem muitos quartos, tem muitas moradas, e eu vou exatamente preparar para vocês esse lugar. Que promessa, né? Está falando de promessa, isso é maravilhoso. Um dia, gente, toda lágrima vai acabar, toda dor vai passar, toda enfermidade vai acabar, todo sofrimento terá um fim e mais. Olha o que Apocalipse diz para a gente, e é muito legal isso. Ele diz: ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Oh, bênção! Assim é muito bom, né? E essa é a maior das esperanças. Essa promessa nos ajuda a descansar hoje em Deus. Olhando para o futuro, a gente descansa hoje, sabendo que nós estamos nessa promessa. Por isso, querido, querida, pense nisso. Quando você acordar preocupado, lembre-se das promessas que Deus fez a você, descritas na palavra dele. Lembre-se das promessas que Deus fez a você. E quando você estiver com medo, ore. Ore, Deus vai confortar o seu coração. Quando você estiver ansioso, leia a palavra. A palavra não só nos ensina, quanto ela reforça todas essas promessas do nosso Deus no nosso coração, nos dando esperança. Quando você se sentir sozinho, lembre-se, Deus nunca abandonou e nem vai abandonar os seus filhos. Talvez as pessoas possam mudar, e elas mudam. Às vezes os amigos partem ou esquecem de você. Talvez os familiares estejam até longe. Mas eu garanto a você, querido, Deus não está longe de você. Deus está perto. Deus está olhando para você, porque Ele sabe das suas necessidades e Ele quer cuidar de você. E Ele vai manter a palavra dEle até o fim. O Salmo 112 nos ensina que o segredo do descanso não é viver sem problemas. Não, não é. É viver confiando nas promessas do nosso Deus. Quem teme ao Senhor tem um coração firme. Quem conhece o Senhor enfrenta as tempestades com esperança. Quem confia no Senhor pode realmente descansar, porque a força
não está na nossa idade. A força não está na nossa saúde, ou muito menos nas nossas economias, mas essa força está no nosso Senhor. E eu quero terminar falando especialmente ao seu coração, querido. Talvez alguns estejam cansados hoje, cansados do corpo, das preocupações, das lutas. Talvez existam aí orações que você fez há muito tempo e ainda não veio a resposta. Talvez exista aí saudade de alguns queridos que já se foram. Talvez exista medo do futuro, do amanhã. Mas Deus nos lembra que não precisamos carregar esse fardo sozinho. Onde Ele lembra isso, este fardo, ele é grande demais e Deus quer que você dê metade para Ele, ou talvez todo para Ele. O Senhor que sustentou você até aqui continuará sustentando. Ele conhece a sua história, conhece as suas lágrimas, conhece as suas limitações, conhece as suas dores e continua dizendo para você o seguinte, o que diz lá em Isaías 41:10, ele diz: não tema, porque eu estou com você. É uma mensagem linda para a gente. Você quer repetir comigo isso? Repita o que Jesus disse. Ele disse assim: não tema, porque eu estou com você. Deixa eu ouvir vocês falarem. Vamos lá? Não tema, porque eu estou... Agora direcione para você. Não tema, porque Deus está... Amém. A Bíblia diz em Deuteronômio o seguinte: o Deus eterno é o teu refúgio e por baixo de você estão os seus braços eternos. Que linda imagem. Olha só, imagina uma criança que adormece nos braços do pai e ela não tem medo do caminho, ela não pergunta para onde o pai vai, ela simplesmente descansa porque sabe que quem a está carregando a ama, cuida e protege. Deus continua dizendo: pode descansar, eu continuo cuidando de você. E, gente, quando a última página da nossa vida for escrita aqui, nessa terra, não será o fim. Será, na verdade, o início. Será o começo de uma eternidade ao lado do nosso Jesus, do nosso Deus. Aquele dia, gente, não vai ter mais bengala, não vai ter hospital, não vai ter despedida, não vai ter lágrimas, não vai ter nada disso. Haverá apenas a alegria de ouvir da voz do próprio Senhor Jesus. Olha só, ele diz: servo bom e fiel, vem e participa da alegria do teu Senhor. Eu gostaria de ouvir essas palavras. Quem gostaria de ouvir isso aqui? Eu gostaria de ver essas palavras do próprio Jesus. Como seria bom, né? Falar assim: Davi, você foi um servo bom e fiel. E agora eu estou te esperando aqui. Te esperando para você entrar na alegria comigo de uma eternidade. Por isso, queridos, continue caminhando. Caminhando com calma, mas com fé, com esperança. Quem descansa nas promessas de Deus nesta vida não será jamais envergonhado. Porque, como diz Hebreus 10:23, aquele que prometeu, ou seja, o nosso Deus, aquele que prometeu é fiel e cumprirá. Amém? Que Deus abençoe vocês assim ricamente. Para mim foi uma alegria muito grande estar com vocês hoje.